Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Kelly. Boa noite. Boa. É que a professora estava entrando, Maria das Graças, por isso você não estava me vendo. Tamo aí. Eu estava abaixando aqui um... Oh, meu Deus, será que eu tirei tudo? Um trabalho aqui para vocês verem como que faz. Eu estava tirando ele aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Eu falei com vocês ontem. Nossa, que apagou tudo aqui, peraí. Deixa eu baixar aqui de novo. Que a gente vai ver hoje sobre normas da ABNT, tá? Que é como vocês vão fazer o trabalho a partir de agora. Todo trabalho, para todo professor, até finalizar o módulo, vocês vão fazer... Tem uma fórmula, né, específica. Eu só vou abrir aqui, que eu fechei aqui sem querer. Aí eu vou explicar hoje a matéria, tá? E na segunda-feira, aí a gente faz junto aqui o passo a passo, tá bom? Porque como a aula hoje é rapidinho, aí não vai dar tempo de eu fazer junto com vocês. Na segunda-feira eu faço junto com vocês. Então, gente, né, a gente não pode entregar um trabalho, né, quando a gente fala trabalho acadêmico, de qualquer maneira mais, tá? A gente vai entregar esse trabalho de uma forma organizada, a gente vai entregar esse trabalho numa forma, né, que tem um padrão, tá? Quando a gente fala normas da BNT, para qualquer coisa, quando a gente fala assim, tá, pelas normas da BNT, né, é porque existe um padrão para aquilo, né? Por exemplo, igual o celular. Vou fazer um celular. O celular, ele existe um padrão para ser feito, né? O celular ele tem que ter tela, para ele ser um celular, ele tem que ter um teclado, né, digital ali, ele tem que ter, às vezes, tem que ter câmera, tem que ter entrada para carregador, né? Então, assim, não faz celular de qualquer maneira, existe um padrão para aquilo, igual carro, eu vou fazer um carro, né? O carro ele tem 4 rodas, né? O carro ele tem que ter volante, tem que ter poltrona. Então, assim, isso tudo é formado aí pelas normas da BNT, tá? Então, assim, os trabalhos acadêmicos também eles têm que ir um padrão, né? Não pode ser mais colorido, igual a gente fazia antigamente aí, de qualquer maneira, né? Ele tem que ser uma coisa mais séria que de qualquer trabalho, igual eu falei com vocês, né? Em qualquer lugar do mundo que a gente for pegar um trabalho acadêmico, ele tem que estar no mesmo padrão, tá? Eu vou falar sobre as normas brasileiras, né? Mas para trabalhos acadêmicos, ele funciona aí no mundo inteiro também. Vai mudar uma coisa ou outra aí, mas o padrão do trabalho científico, ele é do mundo inteiro, tá? Então, assim, a gente não, é lógico que a gente não vai cobrar tão rigorosamente, né, detalhezinhos por detalhezinhos, da norma BNT. Eu vou mostrar para vocês um trabalho agora, né, de uma aluna que já formou. Tem vários detalhes ali que está fora, mas, assim, quando você olha visivelmente, você vê ali um padrão, tá bom? Mas tem alguns detalhes que precisariam ser arrumados ainda para ficar assim, ó, tá realmente na norma BNT. Mas eu só vou mostrar para vocês terem ideia de como que é, e eu vou explicar a matéria, tá? Por exemplo, esse trabalho aqui, ó, foi de uma conclusão de curso, nem sei, eu acho que foi do ano passado. Então, ó, a gente tem... Essa é a configuração que eu vou ensinar para vocês na semana que vem. Então, olha, quando a gente pega para olhar, tem que ter um padrão, né, de letra, aí o tema, onde que vem o tema, a cidade, a data, a capa, para onde que está sendo entregue esse trabalho,
tá? De novo, então existe esse padrão aqui. Muitos de vocês devem conhecer esse padrão, né? Outros não. A gente às vezes aprende isso no ensino médio também. Tem um sumário, tá vendo? Que é com tudo que a gente vai encontrar no trabalho. Então, trabalho, se eu tenho um sumário, tem que falar tudo que está no sumário, né? E depois tem um trabalho, né? Então, assim, tá vendo? Olha, é tudo alinhado, é tudo organizado, tem a mesma fonte, o mesmo número o mesmo tamanho da fonte. Para cada assunto, a gente tem uma página, tá? Aqui no cantinho, a gente tem as páginas. Quando a gente está falando, né, de uma outra pessoa que fala no texto, né? Até passei aqui, ó. Por exemplo, então a gente coloca aqui, ó, tá em itálico, né? Porque não é a fala da pessoa, né, do aluno, né, a fala de alguém, né, ou de alguma outra pessoa, então tem que colocar dessa forma, por isso que está destacado assim. E cá embaixo, ó, tem as referências, que é muito importante, porque se a gente não inventou aquilo ali, a gente tem que colocar de onde que a gente pegou, né, aquela informação. Então, se é de um site, se é de um livro. Então, todos os trabalhos a gente tem que colocar a fonte, tá? E aqui, ó, uma página só para referencial bibliográfico, que é onde essa aluna fez o trabalho dela. Então, ela tirou desses sites essas informações que estão aqui no trabalho, tá? Igual eu falei, né? Se fosse olhar mesmo, certinho, né? Alguma outra coisa mudaria aí. Mas, enfim, a partir de agora, né? A partir de agora, a partir de semana que vem, quando vocês tiverem aprendido tudo direitinho, os trabalhos que a gente vai fazer, eles vão ser entregues dessa maneira. Não só para mim, mas para todos os professores que vocês forem estudar a partir de agora, tá? Todos. Primeiro módulo, segundo, terceiro, quarto, vocês vão entregar 10. Professora, Oi? falando trabalho de conclusão de curso, é só da sua matéria ou são de todas? Não, esse aqui é lá no quarto módulo. Ah, sim, entendi. É um trabalho em conjunto com todos os professores, tá? Entendi. O aluno ele apresenta para todos os professores. Tipo uma atividade multidisciplinar. Ele faz o trabalho e a nota vale para todos os professores. É um trabalho que vale para todos. Mas a gente faz isso no quarto módulo, tá? Mas eu peguei esse trabalho aí, mas qualquer um outro. Por exemplo, daqui a algumas semanas, eu já vou compartilhar com vocês os grupos de trabalho também, como que a gente vai fazer. A gente vai começar a já dividir aí dias e temas de trabalho, quando a gente começar a falar de saúde mental. E aí os trabalhos, eles têm que estar dessa forma também, tá? Quando a parte escrita do trabalho, a parte da apresentação, né? Aí é de cada grupo, mas a parte escrita, eles têm que estar aí na norma BNT, tá bom? E assim vocês vão fazer para todos os outros professores. Eu coloquei essa matéria no primeiro módulo, por quê? Porque às vezes eu chegava lá no quarto módulo, o aluno não sabia fazer nada de ABNT. Aí, além de você explicar a matéria, por exemplo, você está lá encerrando com o aluno, ainda tinha que explicar ainda como que configurava o trabalho, né? Então, eu falei assim, não, a partir de agora... a partir de agora não, eu já tenho aí, desde o ano passado, que toda a turma do primeiro módulo eu já ensino a BNT para poder já ir aí, não chegar lá no quarto módulo e falar comigo assim, não sei não. Eu falei, sabe, ó, eu ensinei. Então, assim, vocês vão fazer isso, porque vocês vão ver que os outros professores só vão falar assim, colocar na norma BNT. Eles não vão nem explicar como que faz. Já vão pedindo para fazer. Então, eu vou, né, explicar para vocês aqui como que a teoria da norma ABNT, e na segunda-feira, como a gente tem mais tempo, aí eu vou fazer com vocês, então, né, o passo a passo aqui direitinho, tá? Esse passo a passo vocês vão anotar, tem que anotar, porque se não anotar, a gente não lembra, né? Mas o bom é que você feito uma vez, salvou, os outros é só mudar ali o nome, mudar o título, já fica fácil. É só preciso fazer uma vez, o resto depois é só ir configurando. Como você já tem a fórmula,
aí vai ficar muito mais fácil para fazer depois, tá? Então, na aula de segunda-feira eu vou explicar isso, aí não faltem, viu, gente? Tem também como fazer pelo celular, tá? Eu disponibilizo um link depois para vocês aprenderem também como faz pelo celular. É claro que pelo computador eu acho mais fácil, porque fica mais fácil de visualizar, mas, por exemplo, quem é craque na tecnologia consegue fazer no celular tranquilamente. Né? Por exemplo, eu fico brincando igual meu marido. Meu marido fez um trabalho inteiro de conclusão de curso no celular. Eu dei parabéns para ele. Eu falei, nossa, como você conseguiu pelo celular, né? Mas é porque mexe muito, então consegue, né? Eu que sou mais lenta pelo celular mesmo, então eu acho mais difícil. Mas dá para fazer nos dois, tá bom? Basta ter o Word no celular, vocês vão precisar. Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Vou fechar aqui para ficar mais fácil de ler aqui para vocês, né? O que é e para que serve a ABNT, né? A ABNT é a sigla, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, um órgão privado e sem fins lucrativos, tá? Que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no país. A normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos, documentais, é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação dos mesmos. Igual eu falei, né? A gente tem que entender, não precisa de estar escrito, por exemplo, que isso aqui é uma caneta, né? Só de pegar eu já sei que é uma caneta, porque existe um padrão, né? É lógico que tem caneta de diferentes formas, de bichinho, que acende luz, de pompom, mas quando você olha, você vai entender que é uma caneta, né? Porque ela vai ter que escrever, ela vai ter ponta, né? Às vezes ela é um pouquinho mais comprida. Então, assim, você olha, você vai entender que é uma caneta, tá? Porque existe uma padronização desse objeto, tá? Graças a normas da BNT. Talvez nos pareça algo desnecessário, mas a verdade é que as normas da BNT são essenciais para dar ao conhecimento científico ali descrito um cunho de maior confiança e seriedade, né? Agora a gente está falando de trabalhos, né? Além disso, é um critério de normalização adotado em vários países do mundo. Elas fundamentam-se na necessidade de uma padronização para trabalhos acadêmicos. Define um padrão único para transmitir uma informação pesquisada, a conclusão de um estudo ou um conhecimento científico, que seja perpetuar. Padronizar é uma das suas finalidades, pois, sendo assim, torna fácil a compreensão por qualquer pesquisador, cientista e professor do mundo. Igual eu falei, né, gente? Quando a gente tem uma coisa padronizada, organizada, é muito mais fácil você identificar ali, e fica até mais fácil da leitura, né, quando está uma coisa organizada, tá? Porque às vezes as letras pequenas, letra muito grande, isso também, tipo assim, cansa a visão da gente, né? Fica uma coisa que não é legal. Então, por isso que, né, vários países aí do mundo seguem aí essa conduta científica de normalização, tá? Cada país vai ter a sua ABNT, vamos dizer assim, mas o padrão é o mesmo, tá? Então, por exemplo, se vocês estiverem lá em Portugal e pegar um trabalho de algum aluno lá em Portugal, aí eu não sei como chama a norma ABNT lá de Portugal, mas a norma, vamos colocar, né? ABNT, né? ABNT, que é de P de Portugal, por exemplo, vai estar lá o mesmo critério que a gente usa aqui para poder entregar os trabalhos acadêmicos, tá? As normas são leis utilizadas para padronizar e indicam padrão de qualidade. Seguir as normas de publicação da ABNT, né, é importante para não existirem conflitos, e a padronização ajuda ainda na comparação de pesquisas relacionadas ao mesmo assunto. Pode falar, Moisés, você levantou a mãozinha? Depois podia deixar esse trabalho aí dessa aluna no grupo, como PDF, assim, só para a gente, né, se basear. Não, vou deixar. Essa aula aqui, ela já está lá na plataforma, tá? Ah, ok. Esses slides que toda aula que eu dou, gente,
vocês podem ver que do dia, por exemplo, assim, durante a tarde, aí eu já coloco ela lá na plataforma para vocês, tá bom? Esse material que eu estou falando aqui, ele já está lá na plataforma, tá? Vocês já estão conseguindo acessar, não estão? Eu tô. Sim. Isso aí. Eu já deixo lá. Outra coisa. Depois, na segunda-feira, a gente vai fazer junto, eu vou explicar, nós vamos treinar. Preciso para falar que vocês vão aprender a fazer isso aqui, quem ainda não sabe, tá? Eu vou deixar tudo lá para vocês. Mas é porque hoje eu só vou explicar mesmo, segunda-feira a gente vai fazer aqui junto aqui. Vocês vão ver que é só anotar. Oi, Jaqueline, pode falar. Você está explicando sobre as normas da ABNT, mas você chegou a falar de algum trabalho para a gente já fazer agora? Não. É porque eu cheguei uns minutinhos atrás. Não. Primeiro vocês têm que conseguir fazer isso aqui. Depois a gente vai dividir os trabalhos, tá? Primeiro vocês têm que aprender como que faz, porque senão vai ficar difícil depois. Bom? O trabalho também eu divido ele quando a gente começar a falar sobre saúde mental. Mais para frente um pouquinho, tá? Daqui a umas 2 semanas, assim, aí a gente conversa sobre trabalho, tá? Tá, ok. Então, né, a questão da padronização. Os trabalhos envolvidos à luz das normas da BNT obedecem a determinadas exigências que os tornam mais considerados e de maior credibilidade. Portanto, é preciso estar atento às atualizações realizadas de tempo em tempo para estar dentro dos padrões de normalizações vigentes. Aí está o símbolo também da BNT. Vocês vão ver muito essa questão de padronização quando vocês forem fazer estágio no hospital também. Vocês vão ver que lá são tudo normas, né? São tudo padronizado, por exemplo. As seringas são padronizadas, o tipo de soro é padronizado, então tudo é padronizado. Então, isso tudo, gente, vem, né, da norma da BNT, tá? Não só, a gente vai usar a norma BNT para trabalho científico, mas vocês têm que entender que a BNT é para qualquer coisa, para normalizar qualquer coisa, desde o material de trabalho, igual eu falei com vocês, como fazer um carro, um celular, tudo tem que ser normalizado, né? E detalhado. Então, bom, vamos falar então do nosso trabalho, né? Como que a gente apresenta. É importante conhecer a estrutura do trabalho monográfico, né? Aí eu vou apresentar aqui as partes, então, desse trabalho, né? Mas vale lembrar que é essencial buscar também informações sobre as solicitações, né, de sua escola, universidade, já que cada qual especifica as exigências obrigatórias a cumprir, né? Isso aqui eu vou explicar segunda-feira para vocês como que a gente vai fazer, né? O padrão lá do CERP. Munido de todas as solicitações e depois de consultar, né, seu professor orientador, é hora de partir para a elaboração. O professor orientador, gente, geralmente é o professor que vai pedir o trabalho. Tá? Então, eu, Juliana, o Dalano, sempre quando a gente pede um trabalho da nossa matéria, a gente que é o professor, né, orientador desse trabalho. Então, ó, né, o trabalho, né, quando a gente pensa em trabalho, vamos entregar a parte escrita do trabalho. Ele sempre tem essas 3 partes, a parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1, né, é os elementos pré-textuais, o que vai vir antes do texto. A parte 2, né, são os elementos textuais, é o trabalho de vocês, é aquilo lá, a introdução, desenvolvimento desse trabalho, né, o objetivo desse trabalho. E a parte 3, né, é o pós-textuais, ou seja, é a referência desse trabalho, de onde que eu tirei, tá? Porque tudo que a gente coloca, gente, no trabalho, se a gente não colocar de onde que a gente tirou, a gente está plágio, a gente está copiando. Então, hoje em dia, a gente usa a internet para tudo. A gente pesquisa no site, a gente pesquisa no YouTube, a gente pesquisa, às vezes, em site científico. Não importa. Eu pesquisei esse trabalho em algum lugar, eu tenho que colocar de onde eu tirei esse trabalho. Porque se eu não coloco de onde eu tirei esse trabalho, eu estou plagiando, eu estou copiando esse trabalho. Porque não fui eu que falei aquilo, né? A não ser que seja você mesmo. Eu fiz um trabalho aqui que eu escrevi com minhas próprias palavras. Ok.
né? Mas mesmo assim você tem que tirar assim, de onde que eu aprendi isso? Né? Vai ser num livro, vai ser em alguma aula, vai ser em algum lugar. A gente tem que colocar de onde que a gente tirou aquele conhecimento que a gente está mostrando ali, tá bom? Só podem fazer isso, escrever e não ter essa parte quem cria alguma tese, porque aí a pessoa criou aquela tese, então ela é dona daquela tese. Mas fora isso, a gente que é estudante, né, geralmente professor, a gente busca busca o conhecimento que alguém já falou para a gente que é assim, né? Alguém já estudou, alguém já pesquisou, alguém já comprovou isso cientificamente, e aí a gente busca essas informações. Aí no final a gente tem que colocar de onde que a gente tirou isso, tá? Senão é plágio. Então, vamos lá, né? Os elementos pré-textuais, né? Então, ele tem que ter capa, né? É um elemento obrigatório a capa, tá? O que está de vermelho vai ser obrigatório. Na capa deve constar, né, o nome da instituição, por isso que eu mostrei para vocês lá em cima, né? Centro Educacional Roberto Porto, é a primeira coisa que a gente coloca lá no trabalho. O curso que vocês estão fazendo, né? Geralmente coloca o curso, o autor, né? Quem está fazendo, o aluno, né? O nome do aluno, quem está escrevendo aquele trabalho, o título do trabalho, né? Qual que é o tema do meu trabalho, cidade e ano, tá? A cidade geralmente vai ser João Molevade, porque o certo fica em João Molevade. Então, geralmente, a gente coloca João Molevade, que é o lugar da nossa escola, tá? Lombada, né? Essa é opcional. Então, eu não uso isso. Eu só vou apresentar para vocês terem conhecimento, mas a gente só vai usar mesmo aquilo que está aqui em vermelho, tá? Ela é utilizada no caso de trabalhos encadernados, né? Que a gente deixa ali uma página em branco. Folha de rosto, né? Ela é obrigatória. Na folha de rosto devem constar os itens abaixo. É a mesma coisa da capa, tá? Porém, que na folha de rosto a gente vai colocar o objetivo desse trabalho. Então, aqui, ó. Então, a gente colocou que é o Centro Educacional Roberto Porto. Aqui, como era um trabalho, né, com mais pessoas, ó, aí elas colocaram todo o nome do grupo aqui, né, dos integrantes do grupo. Aqui está o título do trabalho, Síndrome do Pânico, a cidade e o ano. Isso aqui é a nossa capa. A contracapa, olha, é a mesma coisa da capa. O que vai mudar é aqui, ó. Trabalho entrega ao curso técnico em enfermagem. 4º módulo, a disciplina de neuropsiquiatria para a professora Kelly Dávila. Ainda meu nome está errado, porque meu nome é Oliveira Martins. Aí, aqui embaixo, João Molevade e o ano de novo. Isso, então, é a nossa capa e contracapa, tá? Aqui fala que era para a gente colocar também, né, o nome do curso, né, que a gente está fazendo, tá? Então, poderia vir aqui embaixo, psicologia aplicada à ética profissional, tá? Aqui também poderia ter colocado isso. Mas como não colocou, também não tira o ponto por causa disso, não, tá? Mas tá vendo? Visivelmente tem que estar assim. Se eu abrir um outro trabalho aqui, ele vai ter que estar mais ou menos parecido com esse, de um outro aluno. Depois eu vou ver se eu acho um outro ali. Então, folha de rosto, né? Capa contra capa, né? Só haverá necessidade se for preciso algum tipo de correção, né? Uma folha de errata. Folha de aprovação, né? Nessa folha lançada posteriormente o resultado, nela consta o nome do orientador e do examinador. Esse aqui é obrigatório se a gente tivesse, por exemplo, no módulo presencial. Aí tem uma folha, depois dessa contracapa, que a gente coloca lá para poder colocar a nota do aluno, tá? Mas como a apresentação vai ser online mesmo, né? A nota também é online, então não precisa de colocar essa folha de aprovação, não. A dedicatória também, né? Opcional, né? Um espaço reservado aí, né? Para dedicar o trabalho para alguém. Agradecimentos, né? Espaço para agradecer os que impulsionaram a chegar ao final do curso. Isso aqui é mais no final de conclusão de curso, tá?
epígrafe, né? Ela é opcional. Nesse espaço, o autor faz uma citação apresentando os embasamentos feitos para seus estudos. O resumo, né, também é opcional, é o único parágrafo de 150 a 500 palavras, né? Ao final devem estar escritas as palavras-chave. Geralmente isso aqui é para quando a gente faz um artigo científico. Resumo em língua estrangeira também, né? Para quando a gente faz um artigo científico. Ou um TCC, por exemplo, se vocês fizerem uma faculdade, tem que ter todos esses elementos, tá? Então, dessa primeira parte aqui, a gente vai fazer só capa e contracapa. Aí vem a segunda parte, né? Que é do conteúdo, aquilo que vocês vão falar, né? São os elementos textuais. Então, tem que ter introdução, né? Trata-se de um texto introdutório, onde são citados aí os assuntos, os justificativos e objetivo, né? Como fazer uma introdução. Desenvolvimento, né? É a parte do trabalho onde a ideia é exposta e desenvolvida, né? Aqui se deve tratar do assunto detalhando. É a principal parte do projeto. Então, primeiro você introduz o assunto. Vê aqui, ó, que deve ter introdução. Introdução. Então, aqui eu vou contar o que é o meu trabalho. Eu vou falar sobre ansiedade. Então, aqui, ó, eu vou fazer tipo um resumo, né? Uma introdução ao assunto do que é ansiedade. Eu vou falar de forma geral da ansiedade, tá? E aí, depois, eu vou vindo com o desenvolvimento do meu trabalho, o que realmente o que foi desenvolvido sobre aquele assunto, o que o grupo pesquisou sobre aquele assunto, tá bom? Aí, isso aí é o desenvolvimento, tá? E a conclusão, né? A parte aí é de finalização de todo o estudo. Aqui o tema tratado é concluído, os resultados são apresentados. Deixa eu ver se nesse aqui tem conclusão. Tem aqui, ó, considerações finais, tá? Que são uma conclusão aí do trabalho. E aí, gente, a terceira parte, né, os elementos pós-textuais, que é as referências, né? A referência ela é obrigatória. Obrigatória. Tanto quanto a capa, a referência é muito obrigatória, porque sem a referência, a gente não consegue entender ali de onde que foi tirado esse trabalho. E aí, gente, aí é plágio. Se eu pegar um trabalho que não tiver uma referência, tipo assim, o aluno, ele não criou todas aquelas teorias ali para poder fazer esse trabalho, né? A gente geralmente está pesquisando de algum lugar. E tem que ter esse lugar onde que a gente está pesquisando, tá? Porque vocês podem ver que sempre... Eu acho que um ou outro slide que eu esqueci de colocar referência, mas sempre no final dos slides eu coloco referência, ou referencial teórico, porque é de onde eu tirei aquele trabalho ali para poder falar, tá? Então, isso aqui tem que ter a referência, tá? Aí, os anexos, né, glossário, apêndice, são questões opcionais, tá? Por exemplo, se eu fiz uma pesquisa, né, se eu coloco... se eu tenho algum tipo de gráfico para apresentar, né? Aí eu coloco também no final, tá? Aí a formatação geralmente é, né, no papel A4, né, que é esses aí de Word mesmo que a gente tem, na cor branca, né? Não pode ser rosa, não pode ser outra cor, papel. A fonte sempre é Times, né, ou Arial, tamanho 12, e a cor sempre é preta. Itálico, né, deve ser usado em palavras em outros idiomas, tá? Ou então, quando for alguém falando, igual eu mostrei para vocês ali, né, desse trabalho aqui, ó, alguém citou isso, né? Então, ela foi e colocou... É uma fala de uma outra pessoa, que não é do autor que está escrevendo. Igual aqui, ó. Então, aqui ó, é a fala de um paciente, né? Então, a gente deve se colocar assim, tá? Ou então, quando a palavra for estrangeira também, tá? De outra língua, a gente coloca itálico. A margem, né? Direita e inferior, 2,5 cm.
esquerda superior 3 centímetros. Então, aqui tem que ter 2,5, né, do lado. Aqui está um pouquinho fora do... Mas aqui tem que ter 2,5, aqui tem que ter 3. Isso aqui tudo a gente vai fazer na segunda-feira, tá? Que eu vou mostrar para vocês, mas aqui é o passo a passo. E o parágrafos ele tem que estar entre espaçamento 1,5, tá? Que é esse espaçamento aqui de uma linha para outra. O texto, né, do trabalho, ele deve estar justificado para que fique alinhado às margens esquerda e direita, né? Quando a gente fala justificado, essa parte de cá com essa parte de cá, tá vendo? Ó, eles estão tipo um quadrado, né? Isso aí chama justificado. Essa formatação, né, revela uma aparência mais organizada e a escrita fica melhor distribuído, né? As normas da BNT possibilitam a realização de um trabalho organizado e bem desenvolvido. Além da aparência padrão, é documento de entendimento universal. E agora que você já tem aqui disponível uma orientação fácil de seguir, é só começar, né? Que a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Aí o Moisés me perguntou os passo a passos, ó. A gente vai fazer mais ou menos isso, tá? Então, a gente vai pegar uma capa, colocar o nome da escola, o nome do aluno, né? Aqui o número e série não precisa, tá? Título do trabalho, cidade e ano. Mesma coisa na folha de rosto, né? Só que aqui a gente vai endereçar para qual professor que vai ser esse trabalho, para qual disciplina é esse trabalho, tá? Aqui, essa folha de resumo, a gente não cobra muito, tá? Porque é para um outro tipo de trabalho. Mas esses aqui do curso técnico, a gente vai cobrar capa, contracapa, né? Que é a folha de rosto, sumário, né? Quando for preciso, quando tiver mais de um assunto, por exemplo, coloca sumário. O conteúdo, né? A introdução, o desenvolvimento, conclusão desse trabalho, tá? E na última página, a referência bibliográfica. E aqui, ó, o referencial, tá? Aqui eu tirei da Normas da BNT e Tecnoblog, que as Normas da BNT, trabalho acadêmico e TCC. Então, lembrando mais uma vez, segunda-feira a gente vai aprender a configurar um trabalho dessa maneira aqui. Ok? Eu sei que parece que é muita coisa assim, e parece que é difícil, né? Porque esses negócios de internet, eu tenho muita dificuldade, assim, em mexer com essas questões de internet, eu acho muito difícil. Mas não é, não. Quando a gente faz a primeira vez, tá? Vocês vão ver que é só uma questão de configuração mesmo. E é super tranquilo de fazer. Aí, na aula de segunda-feira, a gente vai e faz sobre isso, tá? A gente conversa, a gente faz, e na terça-feira a gente faz. Cada um manda eu mando um textinho para vocês configurarem, para a gente ver se vai conseguir, tá? Outra coisa, né? A Michelle falou que não está conseguindo acessar a plataforma. Qualquer aluno, gente, que não esteja conseguindo acessar a plataforma, eu vou pedir que vocês entrem em contato lá com o SERP, tá? Porque vocês precisam acessar essa plataforma, tá? Porque é lá que a gente deixa tudo para vocês. Eu vou abrir aqui a plataforma para vocês verem. Só como que já está tudo organizado lá. Deixa eu só abrir aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, o aluno que não conseguir, entre em contato com a secretaria, tá? Para ver o porquê que não está conseguindo. Porque já está liberado, tá? Aqui, ó, essa aqui é a nossa matéria, tá? Ó, todas as nossas aulas estão aqui, tá? Então, a aula de apresentação, aquela primeira aula, o cronograma, a aula que a gente teve do cronograma, a teoria da psicologia, a aula da teoria da psicologia, a aula do behaviorismo, o vídeo de ontem do análise de comportamento, a aula nossa de ontem, né? Psicologia humanista, o vídeo do perfil comportamental que a gente fez ontem e hoje a normas da BNT, tá? Daqui a pouco não, até amanhã
eu já coloco aqui para vocês essa aula gravada de hoje. Ok? Então, vocês têm que conseguir acessar aqui, não só a minha matéria, né? Mas como a matéria de Ju e de Aldalon também, tá? As aulas gravadas eu mando todos os dias que a gente tem aula no final da aula aí, né? Eu mando lá no grupo de WhatsApp. E o material a gente vai colocando aí na plataforma para vocês, tá bom? Precisam acessar, porque toda atividade vai ser feita por essa plataforma aí, beleza? Não pode mandar para o professor a atividade no WhatsApp. Eu sei que é mais fácil, mas ali aquela plataforma é uma forma de documentar que vocês estão fazendo a aula, tá? Então, para uma secretaria de educação, né? A gente precisa que vocês postem nessa plataforma, que é uma prova que o aluno fez as atividades, tá bom? Pode falar, Jaqueline. As provas suas, 50% aberta, 50% fechada, é toda aberta? Não, depende. Eu só dou prova aberta, porque a gente não tem como fazer prova fechada aqui, em online, né? Que é sempre com pesquisa, então sempre as minhas sempre vão ser abertas. A minha prova, tá? A Ju tem um outro método e a Dalan tem outro método. Eu geralmente deixo as provas abertas aí para vocês pesquisarem mesmo e fazer, como se fosse um trabalho, tá? Uma forma de trabalho, tem que pensar assim. Mas a prova é um pouquinho mais para frente ainda, tá bom, gente? Então, hoje nós vimos, então, normas da BNT, né? A gente conseguiu, eu mostrei para vocês aí, né, essa questão das associações aí, né, e das padronizações. E aí, na segunda-feira, a gente vai aprender a configurar. Pode falar, Maria. Kelly, quando a aula é presencial, também a gente também tem essa plataforma, porque assim, eu acho ela muito boa. Às vezes a gente precisa lembrar de uma coisa que foi falada. Não. Essa plataforma Não tem, né? não. Pelo menos não tinha, tá? Uhum. Porque pelo menos não tinha. Essa plataforma foi criada para o EAD, né? A distância. Não sei como que vai ser quando a gente voltar ainda, né? Talvez continue. Porque realmente é muito bacana. A gente só tinha uma outra plataforma que você só via uma nota. E vocês veem ela ainda, a WebGIS, né? Que vocês veem a nota de vocês dos trabalhos. Por exemplo, vocês postam naquela plataforma ali e eu vou lançar a nota de uma outra. Aí essa outra vocês veem só a nota, mas não tem questão de postagem de trabalho. Mas é bacana mesmo, não, até uma sugestão. Eu acho uma ideia muito boa, né, de um lugar onde vocês coloquem, né, assim, que o professor coloque o material da aula, né, porque geralmente se tivesse... por exemplo, a gente pode rever um slide, alguma coisa, lembrar alguma coisa que foi falada. Isso mesmo, bacana, né? Quando voltar, se não tiver, né, uma sugestão aí para dar, né? Vocês podem ir falando também, viu? Dando ideias também, o que vocês acham, né? É bacana, mas é bacana mesmo. E ajuda muito o professor. Por exemplo, eu tenho minhas aulas todas direitinho. Assim, eu sei até o final do módulo, agora tudo que eu vou dar para vocês, dia por dia. E isso ajuda muito a gente também nesse planejamento. É muito bacana mesmo. E para o aluno também facilita mesmo para o aluno. Então, gente, muito obrigada, tá? O Dalão daqui a pouco volta aí para continuar com vocês. E segunda-feira, então, não percam a aula de segunda-feira para a gente aprender a configurar, hein, gente? Não é difícil, mas precisa anotar ali aquele passo a passo ali, para quando eu pedir um trabalho, ou qualquer outra pessoa pedir um trabalho, vocês já podem mandar nessa norma ABNT, tá? Que é uma coisa mais, vai ficar mais organizada. Oi, Bruno. Kelly. Oi. Essa aula de segunda-feira você vai começar a que horas? 6h30, mais ou menos, 6h40. Nossa, eu acho que eu vou perder, porque essa hora eu ainda estou no trabalho ainda. Mas aí eu vou deixar um videozinho, qualquer coisa, né? Quem não puder, você me chama, que aí eu tento explicar para vocês, se vocês não conseguirem, tá? Mas aí a gente vai passar a fórmula aqui, eu vou passar a fórmula para vocês, aí é só configurar. Se você conseguir configurar no celular ou no computador, se você tiver essa facilidade de configuração, é tranquilo, tá? Não tem erro nenhum.
E na aula também eu vou explicar bem aqui na aula. Então, assim, você pode, depois, se tiver dúvida, não conseguir, você pode ver a aula também, que vai estar detalhado. Tá? Beleza. Obrigado. Por nada. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa para eu poder encerrar? Mirlene quer falar alguma coisa? Não, Kelly. Você ficou verdinho aí, acha que você queria falar. Então, tá bom. Ô, gente, então tá bom. Até segunda-feira, tá? Quem não puder assistir a aula, não tem problema. A gente é só depois ver essa aula gravada, que o passo a passo. E mesmo assim, se não conseguir, é só me perguntar que depois eu ajudo também. Na hora de fazer o trabalho, eu também vou dando uma ajuda para vocês, tá? Mas não precisa se preocupar, que é muito fácil de configurar. Tá bom? Ó, vou deixar vocês, então, com o Dalan, tá? Fiquem com Deus, então. Amém. Até Boa noite. Até Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Tchau.